a tela. Bom, primeiro de tudo, muito obrigado a todo mundo que conectou. Então, cedendo o tempo aí, comprometido com o aprendizado. Bastante responsabilidade para mim, falar para bastante gente. Apesar de estar acostumado a sempre, né, conduzir reunião, essas coisas. Falar para a comunidade é sempre dar um friozinho na barriga. Mas vamos lá, compartilhar um pouco de conhecimento com vocês. Deixa eu até ver se eu consegui logar aqui certinho. Deixa eu logar na minha org. Bom, qualquer coisa eu tento depois. Então, vou começar com o PowerPoint, até não sei se vai entrar mais gente, o pessoal vai entrar um pouco depois, mas fazer uma breve apresentação minha. Então, sou o Lucas, às vezes eu uso Lucas Pereira, Lucas Souza, nome comum, né? Segunda vez que eu falo pela comunidade, já falei um pouco sobre Marketing Cloud, me apresentando um pouco mais, tenho meia dúzia de certificação, podia ter mais, podia ter menos, mas o que eu tenho hoje é meia dúzia, tá bom? Trabalho com TI desde 2006, né? Então, já vi bastante coisa aí, Delphi, Pascal, as coisas mais antigas. Por isso que até os cabelos já foram embora. Trabalhei bastante tempo desenvolvedor web. Já consegui concluir um MBA, uma pós-graduação. Quem sabe alguma outra coisa em breve. E trabalho com o produto Salesforce desde 2019, tá? Então, exclusivamente, estou apostando minha carreira nisso. Por isso que estou comprometido com isso, compartilhar um pouco de conhecimento com vocês. Quanto mais gente souber Salesforce, mais org, melhor, mais cliente falando bem, melhor para todo mundo. Então, é muito importante a gente se ajudar, tá? Vamos lá. Vocês não vieram para saber minha carreira, nem para me contratar. Então, vamos falar do Data Cloud, né? O que é o Data Cloud? Coloquei alguns resumos, vi várias definições diferentes na própria documentação da Salesforce mesmo, né? A gente vê focado. Esse material aqui, acho que posso mandar para vocês depois, tem um linkzinho aqui de onde eu peguei. Então, em resumo, né, o Data Cloud, né, veio, óbvio, né, o nome dela, é focado ali para os dados, né, da nuvem Salesforce, então, onde vai centralizar, né, fortalecer ali a base sólida para um CRM, para um IA, para tudo que a gente puder usar dentro da nuvem Salesforce e até mandar, né, preparar esses dados para conseguir usá-los da melhor forma. Então, muito que a gente vê, né, a aplicação do Data Cloud da forma errada. Então, você usar o Data Cloud como MDM, né, como um simples Data Lake, alguma outra coisa, se você estiver usando assim, você está usando da forma errada, tá? Tem que usar ele para o foco certo, né? Então, algumas das viabilidades que ele permite, né? Então, se a gente não tiver um data cloud bem estruturado, bem feito, a IA vai ser ruim, né? Acho que isso é meio chover no molhado, né? Todo mundo sabe, se o dado estiver ruim, a IA vai responder besteira, não vai funcionar bem. Tanto o Einstein, né? Os insights, a parte simples, as outras partes do Einstein ali, e o Agent Force, que tá com tudo, acho que todo mundo tá vendo bastante coisa sobre os Agent Force, pelo menos da nossa bolha aqui. Salesforce, tenho certeza que não é nenhuma novidade. Inclusive, no treinamento que eu fiz do Agent Force, eles falam, sem o Data Cloud, se não usa, né, o Agent Force. Então, talvez você arranhe a superfície ali alguma coisa, mas você está desperdiçando. Então, para quem quer pular direto para essa etapa aqui, lembra que tem a etapa do Data Cloud antes. A gente precisa de um dado bom, bem estruturado, bem feitinho. Tá? Quem vai usar o Data Cloud, né? Então, muitas vezes a gente acaba entrando enviesado, né? Eu sou de negócio, é para mim, eu vou segmentar. Não, eu sou arquiteto de dados, né? Eu sou, enfim, desenvolvedor. Então, é muito importante a gente ter, né? Quem vai estar responsável por qual papel ali no Data Cloud. Então, o Data Cloud vai ser muito mais planejamento, a execução em si não tem tanta emoção, tá? Então, a gente vai gastar, sei lá, eu diria 70% ou até mais na etapa estratégica, definição, preparação, do que no uso mesmo, na execução dele. Tá? Então, aqui eu coloquei uma tabelinha bem simples, né? O que cada um pode fazer. Então, por estar dentro da interface ali do Lightning, né? Então, o próprio admin Salesforce ali tem que conhecer, né? É bom conhecer um pouco ali do Data Cloud também, para conseguir viabilizar o uso certinho. A parte dos analistas, criador, enfim. Cada um vai ter um papel aqui, e muitas vezes eles vão, a gente com múltiplas funções, né, vai acabar fazendo, né, trocando chapéu. Eu sou um pouco desenvolvedor, também sou um pouco arquiteto,
estou ajudando o pessoal do marketing, então a gente vai acabar permeando todos esses papéis, mas é bom a gente saber definir as responsabilidades, né, e saber o que cada um deve fazer, precisa fazer. Eu não vou ficar só falando, tá? Eu vou mostrar o Data Cloud para quem estiver ansioso, calma, mas eu preciso passar um pouquinho no ponto, tá? Antes de abrir aqui a org e começar a brincar. Eu odeio essa expressão, dá um ambiente para eu brincar. Brincar não, né? Isso aqui não é brincadeira, então, é o nosso trabalho, né? Então, mas enfim, funcionamento do Data Cloud. Então, esse aqui eu peguei até do próprio site da Salesforce, tá? Essa estrutura. Então, a gente vai conectar os dados, tanto não estruturados quanto estruturados, né? Em uma fonte única aqui, que a gente vai chamar de string de dados. Vou mostrar esses conceitos já. Pode estar vindo por bets também, enfim, pode vir por ativação, várias formas. A gente vai tratar, né, harmonizar e unificar esses dados, então vamos, né, dizer... Tem alguém com... É você que, né, tá com o microfone aberto aí, não? Tá saindo um áudiozinho aqui, bem baixinho. Então a gente vai fazer essa parte de harmonizar, unificar os dados, né, preparar eles mesmo. Então, como eles vai estar vindo de várias fontes diferentes, cada um vai ter o seu formato, essa etapa aqui é que vai dar mais trabalho, né? A gente deixar o dado pronto para ele começar a ser usado, e aí depois a gente começar a usar mesmo, né? Então, analisar e agir, né? Tirar insights, usar a parte de IA, como eu citei, analisar, puxar automação, tomar uma ação de marketing que seja, mandar para outro repositório já um dado cruzado, tratado com informações do CRM, enfim. Então, a gente pode dividir nessas 3 etapas macro. Foi a divisão que a Salesforce fez, tá? Então, isso aqui não foi eu que inventei, tá aqui até na documentação, depois a gente pode até dar uma passadinha rápida lá. Outra visão, né, de como que funciona esse fluxo ali, né, das fontes de dados. Então, a gente vai ter um conector, né, ou N conectores, como mostrou aqui, de fontes diferentes. Aqui vai ser um pouco redundante do que eu acabei de mostrar, só que é uma visão um pouco diferente, tá? Então, aqui é uma ordem do que vai acontecer. A gente vai usar um conector dos dados, a gente vai fazer uma ingestão desses dados, né, tá com eles lá dentro. Depois que eles estão lá dentro do Data Cloud, a gente vai modelar eles, preparar, relacionar certinho. Aí, essa parte aqui é conceitual de dados, tá? Normal, de qualquer outra plataforma. Então, se é o seu primeiro contato, né, com modelagem de dados, não sei se o Data Cloud é o melhor lugar para você começar. Apesar de ser bastante intuitivo, talvez um pouco do conceitual ali, mesmo com os bancos mais simples ali, relacionais, já dá para você pegar algo e chegar um pouco mais preparado aqui para o Data Cloud, porque hoje em dia o mercado, o meu foco não é falar do mercado aqui, né, mas eles esperam o profissional cada vez mais pronto, né, então dificilmente, não sei o que é Data Cloud, vou pegar, vou aprender ali ao vivo. Não, né, é uma ferramenta cara, é difícil você conseguir uma oportunidade assim, mas se você conseguir, muito bom, mas você consegue se preparar para essa parte de modelagem aqui de outras formas, tá, em outras ferramentas, mais SQL mesmo da vida, tranquilo. Depois de modelar os dados, relacionar certinho, a gente vai preparar ele, né, tratar, deixar ele do formato esperado, antes de ser usado. A gente faz o mapeamento para onde que a gente vai mandar eles, e tem a resolução da identidade também, isso que é muito importante. Como a gente está falando de nuvem Salesforce, CRM, está sempre voltado para o cliente, B2B, B2C, vai estar focado na conta, no indivíduo. Então, é muito importante a gente ter essa resolução de identidade. Com quem que eu estou falando, né? Aquele dado do PDF que eu importei, ou da chamadinha do Slack que veio, de onde veio, para quem que é? Está relacionado a quem? Então, se a gente não tiver uma resolução de identidade boa, não souber com quem que a gente quer falar, vai ficar uma bagunça nos dados, a gente não vai conseguir usar, os insights vão vir ruins. Então, cada etapa dessas aqui tem a sua importância, tá? A gente tem que... Eu participei de um bootcamp que era, acho que, mais de 1 hora falando de cada uma dessas. Então, infelizmente, não vou conseguir falar tudo, nem tenho bagagem suficiente para falar, acho que tudo que falaram no bootcamp lá, né, cada pessoa falava de um tema. Mas a gente consegue aprofundar cada um desses, cada um tem a sua importância, tá? Seguindo, aqui é uma outra visão até bem parecida com essa aqui, mas já usando as nomenclaturas do que o Data Cloud usa, né? Tá em outro post de blog aí, também muito bom. Então, essa parte aqui do Data Source, né, que é a fonte de dados no conector, na parte de ingestão mesmo, tá? Esse connect seria. Então, a gente vai chamar o Data Source. É importante,
eu vou abordar aqui os nomes em inglês, tá? Acho que muitas vezes, principalmente quem está pensando em certificação também, muitas vezes a gente acaba correndo atrás do material em inglês, tá? Mas dá para usar em português também. Eu recomendo usar em inglês, mas cada um sabe o que faz. Então, o data source, né, é a fonte de dados. Depois que a gente conecta essa fonte de dados, os conectores, ele vai criar um data stream. Do data stream a gente vai para o DSO, depois para o DLO, depois para o DMO. Primeira vez que me mostraram isso, eu falei, que isso? DSO, DLO, não entrou na minha cabeça. Quando a gente consegue entender o que cada etapa faz, cada etapa necessária, aí essas siglas aqui a gente consegue decorar facilmente. Tá? Então, vem a string de dados, né, vários dados de várias fontes diferentes. Ele cai num objeto interno do Data Cloud. Ele vai parar num Data Lake interno mesmo, né? Os objetos lá, a gente consegue ver os registros. Depois a gente modela ele. Depois que a gente modelar ele, coloquei aqui, né? A gente tem que resolver a identidade, segmentar e ativar. Resolver a identidade é unificar, né? Vincular eles com o público que a gente vai tratar ali no Data Cloud, público do CRM. Segmentar seria filtrar esses dados. Então, eu tenho ali todo mundo relacionado. Quem que eu quero? Eu quero só as pessoas específicas, né, desse perfil ou daquele. E ativação é a gente preparar o dado para ele começar a ser usado. Tá? Eu coloquei essa arquitetura aqui só para dar uma passada rápida, tem vários desses, está aqui a documentação também da arquitetura. O que é importante ressaltar? Quando a gente está fazendo, principalmente essa parte aqui da modelagem, tá? Eu preciso de um objeto para eu guardar o carrinho de compra. Então, sempre, né, antes da gente ir lá e já criar um objeto, vale a pena a gente olhar, consultar a arquitetura oficial da Salesforce, ver se está habilitado, se está tudo certinho, pronto para a gente usar, o que é necessário, porque sempre vale a pena a gente usar o padrão primeiro antes de customizar, né? Então, não é para sair fazendo. Olha primeiro, vê o que a gente precisa fazer. Apesar do exemplo que eu vou fazer aqui vai ser fictício, a gente vai sair fazendo, não vou consultar, não vou usar o padrão. Mas, enfim, essa é a recomendação, tá? Vocês sempre olhem isso, consultem essa arquitetura aqui, que a ferramenta vai funcionar melhor, a IA vai funcionar melhor. Muitas vezes vai dar algum insight ali que você talvez não tenha pensado, e se você pensar em algo que não está aqui, aí provavelmente a gente pode ir para a customização. Tá? Algumas perguntas que é bom para a gente fazer para o cliente, tá? Então, beleza, arrumei um papel aqui, ou o cliente que eu já estou alocado tem Data Cloud, e, né, então, vamos entender, né? Às vezes o pessoal vendeu lá, comprou, achou que ia fazer uma coisa, não vai. Então, eu coloquei algumas perguntas básicas aqui que são importantes. Então, né, como será utilizar o Data Cloud na empresa? Para que você comprou, né, o Data Cloud? Então, é muito importante ter em mente se a gente está usando a ferramenta certa para a coisa certa. Quais os benefícios, né? O que a gente vai ter de ganho? Porque não é fácil, não é um negócio que a gente implanta da noite para o dia, pelo menos bem feito, não, né? Então, dá trabalho, tá? Então, o que a gente vai ter de benefício, né? O pessoal executivo gosta de ROI, né? De acompanhar indicadores. Importante. Como garantir a qualidade de dados no Data Cloud, né? Então, essa parte da resolução de identidade, a própria modelagem mesmo, a gente tem que estar preocupado. Melhores práticas. Melhores práticas, às vezes, é um negócio um pouco vago, né? Estamos seguindo boas práticas. O que tem de boas práticas? O que a gente está fazendo? Estamos usando uma chave padronizada? Temos um modelo canônico, alguma coisa? Então, é bom a gente já ter em mente, já buscar isso. Como estão integradas as demais ferramentas e sistemas da empresa? Então, provavelmente, quem já passou por mais de um projeto aqui já viu algum dado bagunçado. Não, essa ferramenta, esse dado vem lá do outro, que integra nesse, vem numa batch de madrugada. Então, a gente tem que ter uma arquitetura bem definida, porque a gente vai trabalhar com dados, a gente tem que saber de onde vem e para onde vai. Como é gerenciada a privacidade dos dados dos clientes? Aqui, né, LGPD, né, saber, vamos colocar tudo, não, isso aqui é confidencial, isso aqui não vai, isso aqui é importante, tá, não tá. E a governança, né, como um geral. Então, isso aqui é um ponto, né, muito importante, muito abrangente, tá? Quem vai acessar, quem vai fazer o quê, além dos papéis, né, ou as responsabilidades também, e
dar uma permeada em todos os outros temas aqui, tá? Se abrir um parênteses aqui, a gente vai embora falando só disso. Beleza, espero que ninguém tenha dormido. Vamos pro hands-on. Vamos abrir a org que sei que deve gosta, né, de ver o negócio na prática. Vamos lá. Vou fechar o WhatsApp para não vazar. Eu não tô vendo o chat, tá? Não sei se alguém fez alguma pergunta, alguma coisa. É bem isso, no lago de dados, a gente vê os nomes estranhos. Podem me interromper, tá? Qualquer coisa que eu não tô conseguindo ler o chat. Deixa eu ver aqui. Opa, vazou do cliente aqui. Lucas, como que eu consigo uma org dessa? Verdade, né? Já até para ficar registrado na gravação, um agradecimento especial para a empresa que eu estou trabalhando, HCL, que é partner. É por isso que eu consegui acessar essa sandbox aqui de partner, tá? Essa aqui, acho que ela tem até Agent Force, tá? É uma que a gente consegue temporária, dá para solicitar. Se você estiver trabalhando num parceiro Salesforce, você consegue solicitar lá no portal do parceiro. No Trailhead, eu não sei, tá? Se aparece. Depois a gente pode dar uma aprofundada nisso. Não tive tempo de pesquisar. Eu consegui essa aqui já trabalhar em cima dessa. Aí, sobrando um tempinho, a gente dá uma aprofundada nesses temas, se vocês tiverem dúvidas, tá? Mas é assim, até na hora que a gente pede essa org aqui, né, para Playground, eles colocam as recomendações. Ó, cuidado com o consumo, né? Não fica fazendo requisição, não vai encher de dados aqui, colocar um monte de coisa que não, talvez eles nem garantam o funcionamento pleno, né? Não vou subir um tera de dados aqui, porque essa conta vai para algum lugar, esse processamento está sendo feito em algum lugar. Mas vamos. Oi. Lucas, o Guilherme falou aqui que as Developers Edition já está vindo com Agent Force e Data Cloud. Aí, gente, ele colocou o link ali também. Show, maravilha. Muito obrigado, Guilherme. Eu acho que essa aqui é da Developer, nem foi a do Partner que eu peguei. Então, não vou retirar o agradecimento da empresa, agora já agradeci, já era. Vamos voltar lá um pouco no conceitual, para a gente ir revisitando, porque senão falei isso aqui à toa, é bom que a gente repassa. Então, seguindo esse desenho aqui, ó, tem a fonte de dados, o DataStream. Eu não, como é a sandbox aqui, eu zerei. O DataStream é onde vai chegar, né, o dado do conector. Cada conector cria um stream. Então, eu vou colocar um new aqui para a gente criar um DataStream novo. Olha que coisa linda, gente. Fala assim, não aquece o coração. Olha o tanto de conector que tem. Por isso que é caro, né? Olha. Beleza. Ah, não tem o meu. Não tem o seu, você pode customizar. Tem outras formas. Acho que tem conector do próprio MuleSoft chamando aqui também. A gente pode pegar esse dado de CRM. Acho que do exemplo aqui, eu posso criar um com vocês. Acho que eu vou criar um CSV aqui mesmo na mão, porque eu não estou com credencial de outros. Até tinha colocado um da Amazon, mas eu vou criar um CSV aqui e a gente sobe na mão. Então, deixa eu pensar como que eu posso. Vamos imaginar assim as etapas. Não, vou criar primeiro. Desculpa, gente. Estou pensando como que eu posso fazer. Vou criar um CSV aqui simples. Não, vamos pensar já no exemplo prático. Então, vou falar assim. Desculpa, estou mudando de ideia, mas beleza. O DataStream são os dados vindo de cada conector. Então, eu estou tentando pensar uma metáfora aqui agora. Então, é como se cada DataStream, né, cada conector desse aqui, vamos pensar como eu estou para fazer mudança agora, então eu vou usar tentar usar esse exemplo da mudança. Se estiver muito ruim, a gente tenta pensar outro. Então, o DataStream é como se fosse cada caminhão de mudança que está vindo aqui trazer os meus móveis. Então, vai vir um caminhão da Amazon, vai vir um caminhão CSV, vai vir um caminhão, enfim, DocuSign, sei lá. Então, ele vai vir. Eu sei que é uma entrega, chegou uma entrega. Vai vir um monte de coisa. Pode vir um caminhão cheio, pode vir um motoboy só com uma coisinha. Então, o DataStream vai ser como se fosse o caminhão. O DLO
Data Lake Object é como se fosse a lista do que veio em cada entrega. Tá? Então, veio uma caixa gigante, está dizendo lá tudo que veio lá dentro. A modelagem, Data Model, essa outra etapa aqui, seria eu pegar o que veio nessa entrega e distribuir entre os cômodos ou as pessoas que moram comigo. Tá? Eu vou tentar fazer o exemplo aqui do CSV para vocês não acharem que eu sou maluco. Então, nome, entrega, quantidade de itens e, sei lá, marca. Marca da caminhão. Isso aqui tá totalmente fora de padrão, tá? A gente tem que fazer, NM, sei lá. É só para ter um CSV. Então, aqui vai ser um caminhão 5 itens e ele é o da Amazon. Caminhão 2, 10 itens, ele é Mercado Livre. Eu tô colocando tudo junto, tá? Para não precisar por aspas, ser um CSV mais simples. Não, Motoboy 1, os 2 itens, ele é do iFood. Pronto. Vai ficar estranho esse exemplo, mas tudo bem, vai funcionar. Confia no processo. .csv. Muito bom. Beleza, então eu vou importar, colocar um file upload, esse arquivo está local aqui na minha máquina. Claro que no caso real não vai ser isso, vocês vão ter que conectar. Então, dependendo de qual conector vocês estão usando, vai vir um formato de dados diferente. Preciso tratar. Você pode tratar em outro lugar, pode tratar usando o MuleSoft, no conector. Ou você trata antes de gerar o CSV aqui. Subir o arquivo. Área de trabalho, certo? Foi área de trabalho. Vai ser rapidinho, 10 KB. Alegria. A hora que a gente cria um data stream, a gente tem que dizer aonde, né, que ele vai, esse data stream, né, como eu mostrei ali no slide, ele vai virar ele vai alimentar um Data Lake Object, né, um DLO, vai ter o próprio API dele mesmo, e aqui a gente tem que dizer o que a gente está, o que está vindo nesse data stream. Se a categoria dele for perfil, significa que é um dado de cliente ou de pessoa que a gente vai segmentar em cima, que a gente vai usar esses filtros aqui. Depois, aqui. Aí, pode ser. Se ele for de engajamento, é um dado de engajamento, né? A gente vai saber se é uma abertura de e-mail ou um transacional, alguma outra coisa assim. Se ele for, esse exemplo que eu dei aqui, ele é outro, né? O resto tudo cai no outro. Então, esse aqui é um dado complementar, que, sei lá, seria de produto, de entrega. Sei lá, a gente pode pensar num objeto entrega, por exemplo. Eu preciso dizer qual que é a chave, eu não lembrei disso, na hora que eu CSV. Eu vou colocar um nome como chave, tá? Não façam isso, tá? Pelo amor de Deus, não usem o nome como chave. Mas aqui vai funcionar. Esse aqui, Organization Unit, onde que eu vou... Data Source, isso. Vamos dar um Next. Aí, qual que vai ser o nome dessa data stream? Não. Aí, isso é bom também, você já ter um padrão, sei lá, você coloca um prefixo para a gente saber que está falando de stream ou não. Vou colocar, sei lá, ST deliver. Por que eu pus em inglês? Não sei. Data Space, bom ir aparecendo as coisas na tela que eu vou lembrando, que é coisa que eu tinha pensado em falar e vou lembrando quando aparece. Data Space é como se fosse um ambiente, tá? Então, lembra que aqui a gente está em produção, a gente está dentro do Salesforce, né, da experiência Lightning aqui, está e não está. Então, a gente está num ambiente produtivo, mas ele vai ter os próprios ambientes separados ali da Data Cloud. Tanto é que ele vai estar conectando num domínio separado, tá? Ele não está hospedado no mesmo lugar, apesar de estar na mesma interface, ele está hospedado num lugar diferente. Então, ele está dentro e não está. Não deploy desse data stream.
Se ficar ruim esse exemplo, aí a gente abre o chat aí e vai fazendo exemplo juntos, tá? Então, beleza, eu tenho um string de dados. Chegando. Essa aqui foi uma importação de CSV, tá? Então, tentando voltar para o exemplo, é um caminhão que chegou. Eu poderia fazer, não, esse caminhão vai vir todo dia às 10 da manhã ele vai chegar com uma quantidade diferente, ou ele vai dar alguma atualização de dado, alguma outra coisa. Então, a gente vai rodando ele sempre, conforme a necessidade, e a gente precisa percorrer esse caminho aqui, é a primeira parte, né? Fez o conector, aí agora a gente vai começar essa parte aqui de harmonizar e preparar o dado mesmo. Fez a ingestão, agora a parte de modelar. Cai no DataStream, ele já cria aqui, ó, o Data Lake Object. Acho que ele vai ter mais aqui, não, né? Tem só isso aqui. O Data Lake Object é o que eu falei lá, é como se fosse a lista de tudo que chegou, né? Então eu tenho aqui as colunas internas dele, né, do Data Cloud já cria, aquelas que eu coloquei ali no CSV, tá? Ali na descrição lá do CSV. Essa parte é importante, né? Você já preparar o dado antes do DataStream, já mais ou menos, porque, tudo bem, a gente pode normalizar aqui, mas é muito estranho aqui eu colocar marca caminhão, aí lá eu coloco truck, aí depois eu coloco brand, não sei o quê, e depois eu ponho um abreviado. Então, é bom você já ir preparando mais ou menos um padrão de dados, né, de nomenclatura de dados que a gente vai usar, para ficar mais fácil não se perder depois. Tá? Então, esse Data Lake Object ele está aqui. Eu vou pular uma etapa aqui, vou abrir o explorador de dados, só para a gente ver aqui. Eu falei em português, explorador de dados. Então, só para quem sentiu falta ali na outra tela, mas cadê os meus registros? Aqui no Data Explorer você consegue ver os seus registros. Ó, o negócio que eu preenchi, Amazon, caminhão 1, quantidade de itens. Aí é até um pouquinho parecido com as outras partes que a gente usa ali, né, do próprio core. Consigo fazer um filtrinho, eu quero saber onde tiver 5, sei lá, se tiver 5. Ô, Lucas, o pessoal está perguntando aqui no chat se o DataSpace pode ser alguma outra BU na plataforma e, assim, quais são as possibilidades do DataSpace? Como assim? Quais possibilidades? Deixa eu entender a pergunta. Anderson, se você quiser abrir o microfone. Oi, boa noite. Aqui o DataSpace, ele tá no default, né? Mas eu não entendi, quando ele não está no default, quais são as possibilidades? Ele pode transportar para uma BU dentro do Salesforce ou de uma conta de anúncio? Como que é isso? Não, é assim, é como se fosse a BU, quando você falou, mas é uma BU separada aqui para o Data Cloud, tá? Então, eu não vi ainda quem compra mais de uma, mas é como se tivesse mais de um Data Cloud mesmo separado, tá? Então, às vezes, você tem um segmento B2B, B2C separado, você não quer misturar esses dados, você pode tratar em DataSpace separados. Mas Por exemplo, se a gente trabalha com pessoa física ou pessoa jurídica, a gente pode quebrar isso para não ficar misturado de dados ali. Sim, mas assim, tem que ver o ganho disso, se vale a pena, tá? Porque você separar para depois ter que juntar, aí você vai acabar criando uma curva ali que não precisa. Às vezes, alguma categorização ali na hora da modelagem pode resolver melhor do que você criar um ambiente inteiro separado, entendeu? Que aí você vai separar tudo e vai ter um trabalho a mais para fazer eles se conversarem. Mas eu ainda não tenho tanta experiência com trabalhar com mais de um data space separado, mas assim, vai depender muito do caso de uso da aplicação mesmo. Tá, obrigado pela explicação. Nada, que isso. Espero que tenha dado para entender minimamente. Então, voltando aqui, o Data Explorer a gente vai ver os registros, né? Então, às vezes, será que subiu meu dado certinho, né? Estou sentindo falta de algum. Meu formato de data, né? Beleza. Quem trabalha com conversão de dados, importação, exportação, sabe que às vezes vem uns negócios estranhos e a gente tem que se virar. Lucas, está aqui no Data Lake, meu dado aqui, eu vou começar a usar, posso usar? Ainda não, vou modelar, né? Tem que relacionar ele em alguma coisa que a gente vai usar. E como eu coloquei aqui no DataStream que
esse é um dado auxiliar, né, ele é um order, eu não consigo segmentar, e nem faz sentido eu segmentar tipos de caminhão. Faz sentido eu dizer, eu quero todas as contas ou todos os contatos que estejam com uma marca do caminhão X. Aí, beleza. Eu segmentar o tipo de caminhão não faz sentido. Por que eu subi isso aqui, né? Então, aqui é CRM, contexto CRM, a gente vai pensar sempre em segmentar em cima de profiles, né, de perfis. Aí, o tipo de perfil a gente tem que definir também, mas eu vou chegar lá. Vamos no data model? Não, acho que talvez eu tenha que criar um data lake object pro... É um novo aqui. Aquele ali, esse aqui ele já criou sozinho, eu vou criar... Não, tá certo. Esse aqui já está existente. Ah, beleza, vamos para modelagem mesmo. Cara. Eu estava no filtro errado que eu estava procurando. Aqui na parte de data model, aí a gente já vai começar a falar, já tem aquela estrutura que eu mostrei ali, né, da arquitetura, então vai ter alguns objetos aqui. Então, eu já tenho um account, por que eu vou criar um outro objeto conta? Né? Não faz nenhum sentido. Mas eu vou criar um novo para a parte da entrega, então. Que aí a gente consegue relacionar ele com alguma coisa. Ele já tem os campos padrão, eu esqueci as colunas que eu inventei. Nome entrega. Então, vou colocar nome. Como eu já estou no objeto entrega, eu não vou escrever entrega de novo. O tipo dela é text. QTD. Itens. Vou fazer um numérico. Eu fiz a tontice de deixar o nome da entrega como chave, mas só para mostrar. Marca caminhão. Nessa parte aqui, né, a gente vai decidir na hora que está fazendo, tá? Então, tudo isso aqui, essas coisas que a gente vai fazer, é importante a gente já ter entendido a necessidade antes de trazer. Ele tem alguns tipos de dados próprios, tá? Isso aqui é uma particularidade. Quem já trabalhou no Marketing Cloud, ali já deve ter visto também que tem até um tipo e-mail, né, próprio. Então, como é voltado, né, para alimentar essas outras ferramentas, então ele vai ter aqui os tipos próprios dele também, né? A gente está acostumado, às vezes, alguns ali direto do banco de dados. Vou pôr text mesmo, tá? Não tem nenhuma... Beleza, então eu criei um Data Model Object. Para que eu criei esse Data Model Object? Para eu poder relacionar ele com algum outro objeto já existente aqui, tá? E até eu poder alimentar ali o que veio no Data Lake Object para cá. Se eu olhar aqui no Data Explorer, tem a busca separada aqui, DMO, no DMO não tem nada ainda, tá vendo? Data Lake Object, aqui. Ele deixou eu fixar? Não. Nossa, eu não terminei de criar, não? Acho que eu cancelei, hein? Caramba, desculpa aí, gente. Nome... dos itens, número... E qualquer outro, marca, não. Categoria order, tá? Então, lembrando de novo, profile, que eu vou segmentar alguma coisa em cima, engajamento, né? Dado transacional, alguma coisa, e order, são os dados de apoio. Já tá criado, caramba. Deve ser meu coisa. Tá. É que aquela lista ali era os mapeados, eu não mapeei ele ainda. Ficou tão entregas. Nossa, foda-se. Esse aqui.
Ele tem o tempo dele também, então a gente precisa respeitar. Deixa eu ver se daqui eu consigo já amarrar lá. Pode ser por aqui. A própria parte do mapeamento de dados, então, vou mostrar aqui. Do DLO, para a gente mandar para o dado modelado, né? Para onde que a gente vai mandar esses dados que vieram ali. Então, lembrando, ele vai vir de vários data streams, né? N data streams, pode vir separado, e vai alimentar os DLO para a gente começar a modelar. Então, nesse caso aqui, eu posso pegar essa marca de caminhão, eu não necessariamente vou jogar para um objeto só do lado de cá. Eu posso jogar ele para vários. Então, se às vezes da mesma tabela eu estou recebendo, sei lá, um CPF do usuário, e eu tenho esse CPF, eu quero guardar ele na conta, no contato, e sei lá na oportunidade, a gente tiver modelado aqui certinho, a gente consegue puxar a mesma setinha, né, a setinha da mesma origem para mais de um destino. Tá? Eu estou falando para ganhar tempo enquanto ele carrega, mas me ajuda aí, né? Então, vamos pegar o da entrega, ele vai aparecer aqui, será? Não, que ele não está no objeto já. Vamos adicionar um account aqui, então, né? Que aí já tem. Bom que dessa org ele já tem coisas de account, já facilita um pouco a nossa vida aqui também. Então, os campos ainda não estão mapeados aqui, mas eu conseguiria puxar daqui para cá. Então, eu dizer. Opa! Aqui não está deixando. Tem que salvar. Atualizar de novo. Deixa eu ver se eu crio pelo data model primeiro aqui. Não, o da coisa já estava criando. Certinho, estrutura. Relacionamentos. Vou criar um relacionamento novo aqui. Não, apesar que não. Acho que ele está carregando ainda, pouco eu tinha criado. Eu não sei se esse outro aqui é um que eu tinha feito antes de entrega, deixa eu ver. Que aí a gente já tem um pouquinho de tempo. Esse que está ready já. Ele está rodando ainda esse daí, Lucas. Se você quiser esperar um pouquinho, tem uma pergunta aqui ele está perguntando se o data stream é como se fosse um conector. E aí o DLO vai ser tudo que os data streams carregaram sem estarem modelados. Exatamente. Mas ainda não está modelado, mas ele já é tipado. Então é bom você já pensar em padrão de nome e já definir os tipos de dados ali que vão aparecer. Aí ele acrescentou assim, se por fim fazemos o data model ligar o X com o Y. Exatamente, mais ou menos isso. Exatamente isso. Os X, Z, tudo do lado de cá, né, do DLO, pro Y, que seria o data model. Então, é bem importante a gente lembrar que mais de um data lake object pode alimentar o mesmo objeto modelado, principalmente esses de perfil, né? Eu tenho um objeto perfil ali que é a conta. Eu posso ter, mas o CPF vem de um sistema que vem de um string. Aí o CNPJ vem de outro sistema que vem de outro string, entendeu? Eles estão vindo de strings diferentes, data lakes, objects diferentes, mas alimentando o mesmo data model object. Entendeu? Tô achando estranho que ele não tá... Será que é porque eu apaguei e coloquei de novo? Sei lá. Oi, pessoal. Eu posso fazer uma pergunta aqui? Claro.
Eu tinha assistido não, né? Eu fiz uma trilha que falava sobre o Data Cloud, mas é que esses conceitos não estavam fazendo muito sentido. Aí aqui agora com a explicação encaixou tudo aqui, fez muito sentido mesmo. Pô, obrigado, cara, que Tá bom. mais com os exemplos aí que você deu, eu gostei, achei legal, valeu. Nossa, obrigado, cara. Eu fico falando aqui sozinho assim, né? Você fala, puta, será que eu tô falando ninguém tá entendendo nada? Ah, ó, por que eu não Eu tava achando aqui, ó? Porque particularmente tenho tava esse nessa aba problema, aqui né? tava na aba do custo. A Eu gente está prestando particularmente atenção, Lucas. Ai, Presta desculpa, gente. atenção. Não puxa minha orelha não aqui, né? Pelo amor Pode de Deus. falar, Pedro, pode falar. Pode falar, cara. Perdão, gente. Não, É que agora que tá funcionando, eu tô tranquilo. eu tenho essa dificuldade, né, de ter que montar aqui na minha cabeça o que que é o que, né? E principalmente, assim, tentar relacionar com alguma coisa que eu já conheço, né? Então, sei lá, aqui a gente tá, tipo, montando uma ETL, assim, né? Como se fosse isso, né? É, como se Né? fosse mesmo. Porque, Entendi. ó, não, vou até fazer de novo. Obrigado por ter ganhado o tempo que eu precisava para eu conseguir fazer funcionar aqui. Opa, não sei ver. Tem que fechar e começar de novo. Então vamos aqui, ó, de dentro do DLO, eu recebi esse dado aqui, né, da entrega, eu vou começar aqui o mapeamento deles, tá? Então, assim, é muito importante. Vocês estão vendo que eu tô, às vezes, eu procuro uma configuração, não acho. Mas se você souber o que você quer fazer, não, deve ter um lugar onde eu preciso fazer isso, né? Tipo, se você não tem um conceitual forte, fixo ainda na cabeça, você vai, beleza, a minha stream chegou, olha lá no Data Explorer, vê o Data Lake Over, a gente fala, pronto, vou segmentar, vou começar a usar. E não é, ainda tem a parte da modelagem. Então, se você lembrar que você, não, beleza, o dado está aqui, agora eu vou preparar ele, relacionar para começar a usar, aonde que eu uso? Aonde que eu uso, você dá uma olhada, a ferramenta é bem intuitiva, você consegue achar. Se você não souber o que você está fazendo, você não chega em lugar nenhum. Então não adianta. Tipo, você vai no chute aqui. E eu vou contar uma coisa muito dolorosa de quem já implementou o Data Cloud, já trabalhou em algum projeto, provavelmente já passou por isso. Toda essa etapa que você faz aqui, fiz o DataStream, joguei no Data Lake, Object, está lá modelado certinho. Na hora de segmentar, putz, faltou essa coluna. Não, esse campo aqui era para ser booleano, veio string, ou sei lá. Não, talvez isso dê para mudar. Mas enfim, às vezes você esqueceu uma coluna ou uma outra coisa, você precisa mexer, você vai ter que apagar tudo e de volta. Porque aí você vai ter que apagar o segmento. Se você tentar apagar o string direto, vou só recriar o string. Aí vai falar, não, tem uns negócios pendurados aqui, tem um DLL pendurado nele. Vai tentar apagar o DLL. Não, tem um model pendurado. Não, tem uma ativação, vai ter um monte de coisa. Então você vai ter que apagar tudo e refazer tudo de novo. Pelo menos até então, né, enquanto eu estava mais focado nisso, ainda tinha essa dificuldade, né? Mas é algo difícil, assim. Então, você não... É muito bom você ir fazendo as etapas e documentando, ou já ter documentado antes de fazer até. Porque se você tiver que refazer algo e lembrar de cabeça que, onde eu cliquei, onde que eu fiz, guarda, nem que seja um print, guarda um print de cada tela, fala, aqui foi o print de como que eu relacionei esse DLO com esse DMO, a setinha que estava. É muito importante, tá? Muito importante mesmo. Assim, da hora que vocês pegarem para fazer, vocês vão ver, vocês vão lembrar disso. Lucas, o Anderson quer fazer uma pergunta. Pode fazer. Então, eu estou justamente no processo de implementação do Data Cloud, né? Legal. E aí eu estava com essa dúvida aí, porque me falaram que se você tiver um data type que não conversa, né, de um campo de uma tabela com uma outra, aí uma tremenda dor de cabeça para você poder cruzar o dado. Aí você acha que o ideal é fazer uma espécie de spec, de documento com todas as tabelas ou todas as fontes de dados? Sim. É o ideal, Eu sei que é difícil, que é trabalhoso, mas, cara, se paga, viu? Vale muito a pena. Tá? Porque a gente tem, por exemplo... Por mais artesanal que pareça, é só um monte de print aqui no PDF. Cara, a hora que der a dor de barriga, você tem para onde correr, você vai olhar e falar, não, beleza, era aqui. Foi assim que a gente tinha feito. Aqui eu tô com 2 setinhas, né? Aí é fácil, né? Fazer um exemplo assim. Mas, na hora que você... Putz, esse nome entrega aqui, ele era a marca, era o nome aqui, o nome entrega. Esse aqui era... Será que era a marca do caminhão ou será que era o nome aqui, não sei o quê?
Então, a gente esquece, cara, não tem como. A gente, né, vê muita coisa diferente. Eu já tô prevendo um problema que vai ser a chave primária. Que no Sim. legado a chave primária era e-mail, depois a chave primária virou subscriber key, subscriber ID, depois virou customer ID. Isso daí vai dar uma dor de cabeça legal. Aí a tua dor, né, teu trabalho intensivo vai ser na resolução da identidade, tá? Então a gente consegue colocar bastante regra. Como eu falei, tem bootcamp horas falando só sobre resolução de identidade, por exemplo. Então você consegue, se tiver essa aqui, resolve a identidade com essa. Se tiver essa e essa outra, essas duas chaves, essa chave aqui ela prevalece, ignora a outra. Então a gente consegue colocar uma série de regras ali para resolver. E não é simples, é complexo mesmo, é desafiador. O que eu pensei foi em chave primária para uma fonte, por exemplo, o CRM vai ter a chave primária do Customer ID, aí o pessoal de performance que vai usar vai ter uma chave secundária, além da chave primária, né, se a gente não pluga. E aí vai, dependendo do objetivo de utilização, né, do que está amarrado ali, pensar até numa possível chave terciária, sei lá, inventar lá. Sim. Não, exatamente. A própria Salesforce muitas vezes vai recomendar, fala, ó, faz o seguinte, pega esses dois campos aqui, concatena e cria uma chave nova dos dois concatenados. Às vezes você vai pegar alguma solução assim. Mas cada caso é um caso, né? O famoso depende, né? Que a gente vai fazer. Mas o teu negócio vai ser aqui, ó, resolução de identidade. Acho que eu nem vou, até pelo horário, acho que nem vou conseguir aprofundar tanto. Mas eu já vou buscar. Depois manda uma mensagem no LinkedIn lá, a gente conversa aí desse caso, Deus quiser. Tento dar uma força, cara. Mas tá bom. Não sei se vocês repararam, a hora que eu coloquei aqui o DMO, tá vendo? Por isso que é lindo. Ele pegou o nome aqui. Lá no DLO o nome era marca caminhão. Pô, deve ser essa aqui mesmo, né? Então ele já tem. Inclusive, aqui eu coloquei com acento, aqui eu coloquei sem. Faz de conta que foi proposital, mas não foi. Então ele pegou certinho. Aqui eu coloquei o nome como chave, aqui eu coloquei o caminhão como... tudo bem. A gente não vai ver funcionar totalmente, né? Não vai ter como fazer ativação, mas beleza. Agora aqui ele vai estar modelado. Agora que ele está modelado, ele já sabe quem está alimentando o meu objeto no DMO de entrega. Aí aqui no Data Explorer eu já vou conseguir vê-lo. Tá? Aqui vai demorar ainda um pouquinho para carregar. Carregou? Vamos ver se a gente consegue ver já. Vai ter um delayzinho. Vamos ver. Não deu, tá vendo? Eu vou passar vergonha mesmo. Enfim. Bom, tá aqui o DMO certinho. Tá. Por isso que ele não apareceu, tá processando. Então, agora, aqui, não sei se vocês tinham reparado antes, ele falou que ele não estava zero, né, data strings aqui, então ele até vai ter esse vínculo aqui para a gente conseguir acompanhar, né, quantos data lake objects estão alimentando esse modelo aqui, né, a gente entender o tamanho, né, de onde está vindo, falou, mas esse dado aqui estava uma coisa, sobrescreveu outro, o outro DLO que está alimentando por cima, quantos data strings estão mexendo nisso aqui, né? O que está relacionado, modelo de dados aqui das colunas, tipagem. Um parênteses rápido, quem está vendo Agentforce, vocês estão vendo a importância desse campo description, né? Que eu, particularmente, ignoro muitas vezes, não preencho. E para funcionar o bot e IA, tem que estar preenchido, tem que estar bem descrito, para entender do que se trata, tá? Então, importante, não ignorem. Ficou para o passado, né? A parte de description ignorada. Bom, enquanto ele está carregando, vamos revisitar o slide aqui. A gente viu o data source, foi o meu CSVzinho. Data string, foi a string de dados ali, foi só a importação de CSV, poderia ser algum outro conector. DSO é a preparação dele, né, do objeto interno dele. A gente vai ver ele aqui já no DLO, conseguir visualizar o dado. E agora a parte aqui do DMO, modelagem, relacionar a chave certinho. Lucas, enquanto isso eu vou falar aqui as perguntas do pessoal. O Max perguntou se os dados no Data Cloud consomem data storage de Salesforce. Não, é separado.
Mas, assim, essa parte de cobrança do Salesforce é bem complicado eu falar, principalmente por eu não trabalhar no Salesforce, mas você vai ver contratos diferentes, com acordos diferentes. Eu já cheguei a ver contrato assim que ia depender da quantidade de licenças, você ia ter uma quantidade de storage, então vai variar, né? Por isso que é muito importante a gente saber, estou trazendo aqui do meu stream, aqui que eu trago, pega tudo, importa tudo lá, vira um grande, sei lá, deve ter até outro nome, né? Data Warehouse, Data Lake, joga tudo lá. Não, você vai jogar tudo, você vai pagar por tudo, mas se não vai usar tudo, não precisa. Então, faz o projetinho, monta, que seja um Excel, fala, ó, a gente tem essas 50 colunas para trazer, mas nós só vamos usar 10. Traz só as 10. Mas depois eu vou precisar dessa outra. Então, já tenta pensar, né, a longo prazo. Sei que é difícil, vai ter mudança de opinião, de ideia, mas a gente sabe, né, que a Salesforce, né, se você comete alguma coisa assim, você vai tomar uma cobrança, às vezes você toma um susto ali, mas você tem que saber o que você está fazendo, para você não tomar nenhum susto de cobrança inesperada, tá? Mas aí vai ter que ver com o contrato mesmo. Tem o Jorge perguntou aqui, mas eu acho que foi naquela hora que você disse que tinha que, se subir alguma coisa com o banco de dados que está errado, tem que apagar tudo. Tem uma parte que tem que apagar, não é que você falou que não basta? Você lembra de quando você falou que se tiver... Não, você tem que fazer a volta, Se você chegou aqui na segmentação, e eu lembrei de um negócio que eu queria mudar lá na origem, aí o cara falou que esse dado aqui era só vinha número, e ele me mandou uma letra, e aí me quebrou aqui. Você vai ter que voltar e remodelar tudo, né? Você vai ter que apagar a segmentação que está usando, você vai ter que apagar o DMO que alimenta a segmentação, você vai ter que apagar o DLO que alimentava a modelagem para chegar no DataStream e criar um DataStream novo, conector novo. Dependendo do ajuste, você até consegue, né? Mas a maioria das vezes você vai ter que recriar tudo. Aí, como o Data Cloud se conecta com outras nuvens da Salesforce, como Marketing Cloud ou Service Cloud, por exemplo? Tá. Então, quando a gente fala conecta, a gente pode pensar ou recebendo ou enviando. O Data Cloud recebendo o dado do Marketing Cloud, ele vai receber aqui por DataStream. Vamos até ver se tem um conector aqui. Aqui é o Salesforce. Deixa eu ver se tem no Marketing. Olha, Salesforce tem... Não, falta de um, tem 3 até. Marketing Cloud, dá para você... Acho que esse aqui deve ser pelo conector do meu, sei lá. Mas aí... Então, o dado ele pode chegar do Marketing Cloud via DataStream. Ele vai ter uns bundles também nativos. Então, por exemplo, se está falando de Marketing Cloud, imagina que você conheça. Então, as data views, né, aquelas tabelas internas lá de open, clique, enfim, de engajamento, ele tem alguns bundles aqui que a gente já consegue conectar, e ele vai entrar como string de dados mesmo, e ele vai seguindo até o resto. Então, a sua subscribe aqui lá, você vai dizer, essa minha subscribe aqui, como exemplo do amigo que eu esqueci o nome, falou, é e-mail. Então, você vai jogar lá no account, vai relacionar lá na hora de modelar, veio do bundle, joga lá para o campo de e-mail. Não, mas na verdade é a minha chave, então eu vou usar ele e vou relacionar lá com a chave. Então, se a gente estiver falando do Data Cloud receber dados do Marketing Cloud, é via DataStream. Se estiver falando do Data Cloud de mandar dados pro Marketing Cloud, é nessa última setinha aqui. Opa! Não tem a setinha aqui, mas é na parte de ativação. Então, depois que você preparou tudo, segmentou, separou o que eu quero mandar para o Data Cloud, a gente vai criar uma ativação e tem um conector para mandar para lá. O dado, como que ele chega lá no Marketing Cloud? Ele chega numa DE. Ele aparece lá naquelas DEs compartilhadas, chega uma DE mesmo, com as colunas que a gente definiu aqui, chega uma DE lá no Marketing, aí você consegue fazer o que você quiser lá. Espeta a jornada direto nessa DE, você trata esse dado com uma query lá dentro, aí vai do seu caso de uso mesmo. Tá processando ainda. Então vamos aproveitar aqui que o Pedro falou. Esse DataStream funciona conceitualmente como um stream, no sentido que quando o dado atualiza na fonte, conseguimos capturar essa atualização aqui também, ou ele se comporta de forma estática e para novas alterações. E para novas alterações precisaria de uma nova carga de dados no DataStream.
vamos voltar no exemplo do caminhão ou do motoboy. Você pode deixar ele agendado para... vai chegar dado de hora em hora aqui para mim. Aí você coloca, aí vai ser o data stream recebendo aqui, quer ver? Refresh store. Esse aqui não vai ter porque foi só no... não é porque eu não rodei, né? Então, toda vez que eu receber dado, eu posso receber de hora em hora, posso receber uma vez por dia, posso receber uma vez na vida só, igual esse aqui que eu fiz do CSV. Então, é configurável, tá? Você que define a recorrência de o quão atualizado esse dado você vai ter, tá? Porque eu atualizei aqui. Respondido? Beleza, Pessoal, bom, se alguém quiser abrir o microfone e perguntar, pode abrir. Lucas, aqui é o Samuel. Eu tô com uma. Eu sou analista de CRM Analytics. Aí eu tive a curiosidade do Data Cloud porque para ver o que ele poderia acrescentar até no CRM Analytics depois com a inteligência artificial mesmo. Sabe alguma coisa que poderia ajudar nisso? Você, assim, o dado aqui no Data Cloud, você consegue cruzar ele e preparar para alimentar alguma coisa. Então, o que você está analisando lá no CRM Analytics, exatamente? É um funil de vendas, sei lá, um desempenho do vendedor, enfim. Uhum. Depende do que for. Dependendo do que for, se você preparar isso aqui, modelar, você consegue já mandar o dado tratado lá para alimentar o CRM Analytics ou até ajudar na parte de insights mesmo. Né? Uhum. Tá. Mas manda uma mensagem lá para mim, que coisa a gente fala aí desse caso de uso. Eu tento te dar alguma sugestão, um palpite. Eu adoro dar palpite, cara. Beleza. Mas se não for eu que vou implementar, se eu for só dar o palpite não precisa resolver, aí é lindo. Não, eu não seria nem para resolver. É porque, tipo, eu quis aprender mesmo o Data Cloud por curiosidade, por mexer com dados, né? CRM Analytics como mexe com dados também. Aí eu queria ver que tem um pouco mais de conhecimento, assim, ampliar, né, o conhecimento aqui a partir de dados. Sim, aí, assim, dependendo do que você usa para alimentar esse CRM Analytics, você fala, eu pego numa base externa ou importo esse dado, sei lá, dependendo, se você pode pensar no Data Cloud como fazer parte desse fluxo, essa última setinha aqui da ativação, eu vou chegar nela, ela apontar para o teu repositório ali, do CRMA. Tá. Entendeu? Beleza. Deixa eu pôr aqui na segmentação, deixa eu criar um novo aqui. Tá, Visual Builder. Então, aqui a gente vai dizer seguinte. Eu não coloquei nenhum objeto de coisa. Peraí. Tem que criar um. Vamos colocar um account aqui. Não, tem que ser do. Isso aí eu vou ter que colocar o conector. Vou colocar um string aqui novo. Vou pegar para receber os dados da Salesforce. Tá vendo? Aí isso aqui até responde algo que tinha sido perguntado antes, né? As coisas do Salesforce estão juntas, separadas. Então, tanto está separado que eu tenho que trazer o dado que está lá de dentro do Salesforce para dentro do Data Cloud, tá? Então, eu coloquei, vou criar um data stream novo aqui mesmo, tá? A parte dos bundles que eu acabei de comentar aqui do Marketing Cloud, então também, mas ele vai ser agora aqui do próprio Core. Essa org é boa, hein? Tem tudo que tem aqui, ó. Todos os objetos. Ali são os pacotes, né, inteiros. Vamos pegar um account, que aí a gente já consegue ter uma ideia ali, mais ou menos, de estrutura, né, de dados. Acho que é mais familiarizado, porque impossível ter passado por Salesforce não ter visto o que é account. Vou pegar todas as colunas mesmo. Devia pegar menos para ir mais rápido, mas vou pegar todas. Ao contrário daquele objeto ali de delivery que eu fiz, esse aqui vai ser um profile. Por quê? Porque eu vou segmentar em cima dessas pessoas. É um público final, né? Seja empresa, seja pessoa, seja... pode ser... O contact pode ser profile também, tá? Vou dar um next aqui.
fazer o deploy. Criar o data stream. Se por ser um objeto mais padrãozão, aí é lindo, né? Next, ele já está meio preparado ali para entender quais colunas vão vir, quais vão mandar. Se alguém quiser falar alguma coisa enquanto está carregando, toda hora que tiver a gente estiver olhando aqui com minha cara feia, vendo esse negócio carregando, se vocês quiserem abrir o microfone e perguntar, fiquem à vontade, tá? Ô, Lucas, Ricardo aqui, aproveitar a viagem, então, já que você deu a brecha aí. Mas você mostrou aquela hora, até para trazer os dados do Marketing Cloud aqui pro Data Cloud, tem o conector que a gente busca esses dados. Que a gente busca, não. Que os dados vêm aqui pro Data Cloud. Para a gente mandar os dados pro Data Cloud para lá, você falou que tinha a questão da ativação. Isso. Antes da ativação, a gente tem que configurar esse conector, vamos dizer Sim. assim, ou ele já pega na org do Core e da org dos Sales o Marketing Cloud configurado? Como que funciona isso? Você tem que configurar o conector. Bom, vamos dar um spoiler, vai, que essa parte ia ficar mais pro final, mas deixa eu mostrar. Ah, não, então, aqui. Desculpa, você pode seguir. Não, mostra tranquilo, rapidinho, para aproveitar o gancho já. Aqui, ó, legal que no setup tem aqui, legal. No próprio setup aqui na verdade tem um setup próprio até do Data Cloud, vai ter outras opções, tá? Pois é, por isso que ficou até minha dúvida, que tem dois setups aí, né? Que é o do Core, que se eu configurar o do Core, eu imagino que poderia ser essa ativação, poderia usar dali, né? Por isso que eu fiquei na dúvida. Não, então, vai ter esse conector aqui, que você ativa, né? Se liga a ABU, as BUs, e vai ter nesse outro aqui, que eu abri errado. Não, peraí. Acho que é aqui mesmo. Aqui não, é na ativação. Pode ser nas ativações também. Aqui na parte das ativações, a gente vai dizer, né, para onde que a gente está mandando. Eu não sei, eu não estou lembrando exatamente, tá, onde que é a configuração que a gente coloca, porque é o tipo de configuração que a gente faz uma vez e depois nunca mais mexe, né? Mas então, não é só ligar aquele conector lá do Core, a gente vai colocar ele como lembrei, aqui na parte do Activation Targets. Então, pulei outra etapa aqui, aí aqui eu vou dizer, só tem esse da Amazon aqui, enfim, aqui tá para mandar para o próprio Data Cloud, mas aí a gente vai colocar, configurando o conector, aí ele vai aparecer aqui a opção para a gente mandar a ativação lá para o marketing, tá? Boa, perfeito. Beleza? Deixa eu ir para o segmento aliás, mentira, deixa eu ir para o DLO, eu criei do account, está aqui criado, né? Ô, Lucas, desculpa, Sim. eu acho que deixa eu só ver se eu entendi aquilo que você... Então, o Data Cloud ele consegue enviar diretamente para o Marketing Cloud os dados? Sim. O registro? Sim. Manda sim. Aí ele cai numa DE lá. Sim. Não, é porque isso aí já é uma coisa que eu acho que é uma vantagem. Porque quando o CRM Analytics vai se conectar com o Marketing Cloud, não dá. Ele precisa de um MuleSoft ou outro software de direcionamento. Dá para mandar direto, sim. Eu vou fazer um mapping aqui rapidinho desse DLO aqui com... tá vendo? Eu tô com o account aqui, acho que eu até, pelo Data Explorer, eu acho que eu até consigo ver ele. Deixa eu ver. Account Home. Não tem registro, não? Se não tiver, eu crio uma conta aqui rapidinho também. Sei lá também. Deixa eu mapear ele aqui. Se não tiver, aí vai ser chato, que a gente não vai conseguir ver um segmento pronto. Mas tudo bem, né? Então, passando o conceitual para vocês vão estar com segurança para poder olhar lá. Não, beleza, agora eu preciso fazer essa parte, para fazer essa outra. Gente, aproveitem. Data Cloud quer que eu responda a pergunta hoje aqui. Opa, beleza. Account.
Que a gente não tá dando tempo, Lucas. É igual quando a gente fica apertando o elevador várias vezes para ver se ele chega. Bem isso. Olha lá, olha que lindo isso aqui, tá vendo? Aqui o account, né, que eu recebi lá no DataStream, e aqui o que eu quero usar para dentro do Data Cloud, né? Então, a gente não precisa mapear tudo, tá? Então, igual eu fiz ali, vou trazer todas as colunas. Para que você trouxe todas? Você só vai usar essas aqui. Então, não tem necessidade, tá? A gente tem que saber exatamente o que a gente está procurando. E aí, se precisar alguma outra, você arrasta aqui. Mas esse aí ele já trouxe padrão, Lucas? Sim. Ele pegou pelo nome, né? Então, na hora que eu criei o DLO ali, aí ele pegou Account Description, aí ele já ligou aqui. Acho que os outros, ele talvez não tenha, ou talvez por estar escrito Account antes, enfim, talvez só pelo nome está um pouco diferente. É mais estranho, né? O website, por exemplo, tá com o mesmo nome, né? Não pegou. Aí eu já conectei um aqui. Aí eu não consegui enriquecer o exemplo, tá? Mas aí a gente conseguiria colocar mais de um DLO aqui apontando para cá. E uma visão legal também, lembrei. Agora que a gente mapeou, apesar que ele ainda está carregando, vai demorar um pouco para carregar. Essa visão aqui é legal, ó, além da lista, a gente tem esse graph aqui. Tá uma bolinha só, né, que só tem um objeto. Mas daqui a pouco ele vai mostrar. Se eu relacionar a entrega com o account, aí ele vai aparecer aqui também as bolinhas certinho. Então, é uma visão que ele vai mostrar, né, do modelo de dados também. Não que vai ajudar muito, porque quando tá com muita coisa, ele fica meio confuso. Vamos ver se a gente acha um rapidinho aqui. Exemplo. Tipo essa visão aqui, tá vendo? Então ele vai mostrar as bolinhas tudo relacionado certinho. É uma visão interessante, apesar de às vezes ficar um pouco confusa, é uma forma da gente conseguir ver, né, como que tá a nuvem de dados e qual objeto tá falando com qual. É bom às vezes para material, alguma coisa, a gente mostrar que, né, não é só um monte de linha, né? Então a gente, às vezes uma visualização gráfica acaba ajudando até para o pessoal entender ali o tamanho dos relacionamentos, né? Processando. Lucas, existe algum tipo de versionamento do que é feito no Data Cloud? Versionamento? Versionamento que tipo, Pedro? Não, vamos lá. Dependendo do que você estiver falando, a gente até pode dizer que tem algo parecido. Por exemplo, aqui no stream, no DataStream, a gente vai ver um histórico, né, de quando que ele foi alimentado, né? Se eu dei um append, eu não lembro o nome que eles chamam, tipo um append, né? Ou se eu dei um overwrite, ou full refresh lá que eles chamam, se é incremental. Enfim, isso aqui é como se fosse um versionamento. No DLO, a gente até tem alguma visão assim também. Tá? Então, histórico de refresh. Aqui, esse aqui tá com... Então, quantos recordes chegaram, né? Quantos foram adicionados, quantos foram atualizados. E tem a gente está falando muito de incrementar os dados, né? Manda mais dado, vem dado do stream. A gente pode mandar carga de deleção também, tá? Então, fala assim, meu stream está mandando essa lista aqui de objetos que é para limpar lá da modelagem de dados do Data Cloud, não está mais disponível. Seja de pessoas ou de algum atributo relacionado, objeto relacionado, a gente faz cargas de deleção também, tá? Lucas? Sim. Nesse ponto aí que demonstra a quantidade de registros, etc. Existe alguma visão detalhada de possíveis falhas que ocorreram nesse processo, né? Por exemplo, na carga da origem ali, que tu fez aquele processo ali de carga a partir do CSV. O CSV tinha, sei lá, 10 linhas lá. Uhum. Carregou só 5 e 5 deram problema. Quais as 5 que deram problema? Existe algum log, alguma identificação nesse sentido? Tem. Às vezes dá um pouco de raiva desses logs, mas tem. Acho que é por API, você consegue acessar o mais detalhado. Aqui na interface a gente vai ver mais deu bom, chegou, não chegou. Mas
tem até por API, é que às vezes, quando a gente trabalha com dados, né, às vezes, é uma vírgula que está errada ali, uma aspa, errou um tipo de caractere. E aí o interpretador do dado, às vezes ele não vai entender que, não, foi a vírgula que faltou. Às vezes ele vai falar, não, foi um campo que veio muito grande. Mas na verdade ele veio muito grande porque estava faltando a vírgula, juntou duas colunas em uma só, ou ele já vai entender que está faltando uma coluna, alguma outra coisa. Então, esse tipo de depuração não é fácil, mas acho que nenhuma ferramenta de dados vai ser tão simples assim. Nem sempre ele vai ser certeiro exatamente no erro. Ele vai dizer ali, não, falhou alguma coisa, não sei muito bem o que, né? Mas ele tem, aqui a gente consegue ver, a gente consegue, até cheguei a implementar ali um alerta, né? A gente consegue pendurar um flow aqui, alguma coisa que já, aquela tua ingestão de dados ali que estava automática todo dia, hoje falhou. Então você consegue fazer algumas coisas nesse sentido também. Tá? Legal, obrigado. Do Lightning a gente consegue pôr um flow aqui, alguma coisa. Então, dá para ver, mas nem sempre ele vai ser totalmente assertivo, tá? Ok. Lucas, o André está perguntando, que você comentou sobre uma carga de deleção. Como nós especificamos que esses dados são de deleção? Caramba. Eu acho que é no tipo do string. Eu não vou ter essa na ponta da língua, tá? Eu vou ter que dar uma procurada. Faz tempo que eu não vejo isso. Mas eu sei que tem. Tá? Acredita em mim, é verdade. Mas eu vou olhar certinho aqui. Quem sabe a próxima sessão até que tá acabando. Eu podia falar, não vou responder essa porque tá acabando o tempo. Mas eu realmente não sei de cabeça, tá? Vou precisar dar uma procurada. Próxima sessão, se a gente fizer aí, eu trago uma demo já pronta pra gente não esperar esses carregamentos e pode fazer uma carga de eleição, talvez aprofundar numa resolução de identidade, alguma coisa assim que... Se eu tô já torcendo pra gente conseguir chegar no segmento, que já tá até dando horário, né? Então, acho que até a parte do segmento aqui, a ativação a gente não vai conseguir mostrar mesmo, mas se conseguir mostrar a parte do segmento e vocês tiverem pegado esse conceitual, eu já vou sentir que eu tô com a missão cumprida, mesmo que parcialmente, tá? Mas vamos com emoção, né? Vai, Data Cloud, ajuda nós aí. Não, de boa, Lucas. A gente já percebeu que ele é lento mesmo. A gente já... tem que esperar, né? Tem que fazer. Tem que esperar. Vamos olhando aqui o que mais que tem. Se quiserem aproveitar, perguntar outra coisa aí. Não se acanhem. Que é uma reunião que a Kênia fala pouco, né? E vocês viram. Opa, carregou. A Kênia geralmente fala bastante. Aqui eu fico tímida. Segmentação. Agora beleza, tá vendo? Então, como eu não tinha nenhum objeto modelado lá do tipo perfil, né? Ele até vai falar aqui, ó. Na verdade, você até consegue puxar, né, direto do DLO também, mas o ideal é você, né, modelar o dado, você saber o que você está fazendo. Então, como eu não tinha nenhum do tipo perfil, ele não tinha nenhuma opção aqui, eu não tinha quem segmentar. Segmento. Inscrição, a gente tem que colocar aí, não esqueça. Qual tipo de publicação? Segmentar é filtrar, eu separar os dados que eu quero. Então, como o nosso amigo falou aí do CRM Analytics também, aqui eu vou trazer, pega tudo que tem no account e manda para lá. Pô, então você não precisa do Data Cloud. Entendeu? Não, pega o account, filtra, cruza com esse outro objeto, me manda esse dado tratado aqui, com engajamento X. Aí, beleza. Aí faz sentido a gente usar. Esse filtro a gente vai fazer aqui no segmento. De quanto em quanto tempo segmenta? Ou você faz manual, né? Você dá um refresh, na hora que você der o publish lá, ele vai segmentar, vai separar de novo, vou dar os filtros. Automático, 12 horas, 24 horas. Esse Rapid aqui, a gente até consegue colocar um pouco mais, mas e ele busca até 2 anos, né, para trás, tá? Deixa eu dar um refresh mesmo. Tempo 90 dias mesmo. Nossa, ele deu uma piscada na tela de erro aqui, mas voltou. E aí a parte do segmento mesmo,
é o low code mesmo, tá? Então, isso é muito importante, a gente ter o dado bem modelado, bem preparado para usar, porque quem vai fazer aqui no segmento não necessariamente é alguém que tem skill, né, Às vezes a pessoa tem até uma aversão a código, assim, sabe? Então a gente tem que estar com tudo bem intuitivo. Não, é só você fazer uma tabela, um join, não sei o que. Não, aqui é filtro. Vai arrastar o campo aqui, ó. Idade between 18 e 40. É um negócio mesmo. Então tem que estar tudo bem intuitivo, bem modelado, bem relacionado, porque aqui pode ser time de negócio que vai usar, tá? E se tiver ruim, o povo reclama. Reclama mesmo. Eu tenho uma dúvida. Pode falar. O pessoal que vai utilizar não é muito afeiçoado a banco de dados de forma geral, né? Como você disse, é um pessoal ali que precisa de uma coisa meio low code. Uhum. Você acaba definindo um padrão para a criação dos segmentos, dos nomes das bases, dessas bases segmentadas, porque eu vejo que um problema aqui é cada um tem um padrão de nomenclatura para criar uma base. Então, uma base de cliente ativo chama cliente ativo em CRM, mas outra área chama ativos assinantes, exemplo. E não tem nada de... por exemplo, de uma certa taxonomia. Isso é um problema? Você acha que não é um problema? É uma coisa para saber? É um problemão. Aí naquela hora que a gente estava ali arrastando, né, do DLO para o DMO, então é isso. Se um sistema chama NM cliente, o outro chama nome cliente e o outro chama cliente, cada um vai estar vindo de um DLO diferente, mas os três estão alimentando o data model. O importante é o padronizado está aqui no data model. O objeto do data model, ele está, eu sei que vocês chamam desses três nomes diferentes, mas a partir de hoje a gente vai chamar desse aqui. Aí, enfim, tem que né, chegar com convicção, falar, eu sei o que eu estou fazendo, vamos usar esse padrão aqui que vai ficar menos confuso, todo mundo vai conseguir entender. Então, é na definição de modelagem que você vai definir isso e cravar mesmo, tá? Padronizar. Se já tiver algum padrão mais definido ali para a parte do core mesmo, dos outros objetos, aí acho que fica até um pouco mais fácil. Mas se não tiver, você tem que lutar para ter, cara. Assim, quem está trabalhando com o dado tem que ser o guardião ali das boas práticas, tem que comprar as brigas, a gente escolhe as brigas que a gente vai comprar, mas essa a gente tem que comprar. Isso aí vai dar uma briga boa. Nossa, eu tô até desanimado, cara, que isso. Deixa eu colocar um filtrinho. Então, como eu disse aqui, aqui são os atributos diretos, né? Como eu estou segmentando em cima do account, eu vou arrastar os campos aqui direto. Então, esses aqui são aqueles que estavam lá no meu DMO mesmo, tá? São esses dois. Até o website, esse que eu tinha colocado. E aqui são os relacionados, tá com 0. Eu achei que ia dar tempo de eu relacionar um atributo aqui, mas, enfim, apareceria aqui. Então, a gente consegue fazer um filtro para o segmento de inclusão, né? Eu quero que inclua todo mundo que foi criado depois, depois de, sei lá, de janeiro. Incluo todos esses e eu quero que exclua todos que, sei lá, que tenham vindo da minha fonte de dados, não sei, alguma outra fonte específica, ou que o website esteja igual a vazio, posso excluir. Inclusive, eu posso incluir ou excluir segmentos no segmento. Tá até aqui na outra linha. Então, aqui eu não estou com outro segmento criado, mas seria assim, se eu tenho, já tenho um segmento separado aqui, esses aqui são meus clientes premium, então eu já deixo um segmento separado para eles. Então, esse filtro que eu estou fazendo aqui para mandar parabéns, de, sei lá, um feliz aniversário, eu quero que exclua os clientes premium, porque para os premium a gente não manda os parabéns, a gente manda um champanhe pro cara, sei lá. Então, é bom você já ter alguns segmentos padrão para ser reutilizado, vai evitar de você ter a necessidade de arrastar a mesma caixinha para fazer o mesmo filtro de novo, 1000 vezes. E isso aqui também, igual eu falei, a parte de documentar é importante, né? Esqueci o filtro que eu tinha feito. Guarda um print, documento isso aqui. Quais eram os critérios para você ter esse segmento, ou para você definir que o cliente era premium, ou
até dependendo do segmento, quando o cliente está com status lá de inválido, ou enfim, não vão mais abordar ele, não quero que saia a métrica dele mais lá no Analytics, alguma coisa. Então, a gente vai trabalhar com inclusão e exclusão de atributos relacionados ou de segmentos. Tá? Ele é um erro aqui, né? Só para ferrar a minha apresentação, mas beleza. Outro ponto importante também. Cada vez que você dá um save aqui, você recalcula, Salesforce vai mandar conta. Então, cuidado, tá? Vou testar. E agora? E se eu trocar um dia, em vez de janeiro, eu vou pôr 2 de janeiro? Isso aqui vai contando, tá? Então, é bom você ter bem definido. Claro, né? Não é assim também, meu Deus, fiz 2 a mais e deu ruim, não. Mas cuidado, né? Não vai dando acesso para todo mundo. Fica brincando lá de segmentar lá. Aí você vai tomar um susto depois. E eu avisei. Sobre esse susto aí, você quer dizer com relação aos custos mesmo do pessoal? Exatamente, bater em limite, né? Descobrir alguma coisa assim que você consumiu demais. Então, essas segmentações aqui vai consumindo de algum limite lá. Não vou dizer assim, custa X reais, X centavos, não sei exatamente. Mas é consumido, é limitado. Inclusive, na Sandbox foi o negócio que eles falaram, não fica testando 1 milhão de coisas com umas bases gigantes, não, que senão a gente desativa. Sim. Bom, ele ainda está processando, mas acho que dá para mostrar aqui, aproveitar os 5 minutinhos que faltam. Então, aqui seria a parte de ativação, né? Então, depois que eu segmentei, eu filtrei, cruzei os dados lá que estavam tudo modelado, tudo veio da stream. Para onde que eu vou mandar esse dado? Eu estou sem um target. Vamos criar um target. Activation targets. Colocar. Bom, como ele tem poucos, acho que aqui ele vai pedir. Acho que ele vai pedir a chave, né? Provavelmente. Eu não vou pedir a chave de ninguém, muito menos colocar a minha aqui para vocês consumirem, né? Então, vamos pôr o Data Cloud mesmo aqui, só para ter. Mas aqui a gente apontaria para o marketing ou para outro lugar, depois de ter configurado o conector ou CRM Analytics. Fica meio estranho esse exemplo aqui. Até aquela parte lá que a gente falou de comunicação entre os data spaces, tá vendo? Você precisar mandar de um para o outro, então, eu daria aqui, mas tem que ver se faz sentido, né? Você segmentar para mandar para si mesmo, sendo que você pode ter os dados todos no mesmo lugar. Coloquei um targetzinho aqui, vamos lá no segmento, vai dar tempo, hein? Tá processando ainda. Pior que eu testei em outro horário, não tinha demorado tanto, mas vocês não vão acreditar em mim. Target. Eu vou perguntando aqui para você ficar menos ansioso, daí ele roda. Ele descobriu, né? Ele sabe que eu tô ansioso. Ele sabe que você tá olhando para ele. É verdade, tem que olhar para o lado. O Felipe tá perguntando se para algo mais robusto tem como customizar por código. Qual parte se diz? Eu já não sei, porque já tem mais pergunta aqui. Você está falando de criar uma query SQL ou, por exemplo, essa parte aqui de Calculated Insights, ele dá para você fazer, eu estou com o meu dado modelado e eu quero pegar o mais recente com esse aqui, enfim, tipo aqueles count ou max lá de query também, a gente tem essa parte de Calculated Insights, aqui dá para começar a ficar um pouco mais complexo também. Na hora que a gente cria, a gente tem a opção, tem a parte visual, arrastar as caixinhas, tem gente que gosta, tem gente que não vou dar minha opinião. Criar o SQL, então você pode meter a query aqui direto também, enfim, tem outras formas também. Essa parte de Calculated Insights vai começar a ficar, suprir um pouco as necessidades mais complexas, tá? E muitas vezes a resolução de identidade também vai resolver ali, dependendo, né, se for em cima do que a gente segmenta, aí a gente pode trabalhar aqui, se for em cima, né, de alguma outra métrica, ou agrupamento de dados, filtro de dados, a gente consegue tratar aqui também, né? Porque aqui na modelagem a gente só relacionou, né? Aqui a gente consegue usar as funções mesmo, somar, tirar um
um máximo, um mais recente, um group by, essas coisas, tá? E a outra pergunta aqui você falou sobre a descrição, né, para o Agent Force, se teria outro ponto, assim, importante para o Agent Force, assim, que você lembra? Tá, essa parte da descrição não é exclusiva do Data Cloud, não, tá? Se você fizer um flowzinho aqui no core, capricha na descrição também. Criei uma coluninha aqui no meu objeto, não sei o que, põe na descrição. Criou um objeto custom, putz, aí que você deve pôr mesmo, é custom, Salesforce fala, que isso? O que é esse negócio aqui que você colocou? Então, criou coluna custom, uma coisa, objeto custom, criou um flow, process builder, olha, não existe mais process builder. O que se você criar, você tem que caprichar no description, tá? Deixa eu ver. Faz tempo em que eu fiz o treinamento e depois eu não apliquei muito mais de Agent Force, então não tô com nenhuma outra recomendação fresca em mente. Mas, bom, o que eu trouxe para hoje foi esta, desculpa, próxima vez eu venho com alguma mais do Agent Force. Essa parte de semântica aqui também seja boa, né? O próprio Einstein mesmo, a gente está falando de IA. Era até às 8, Kênia? Era, né? Sim, mas se você quiser seguir mais uns 5 minutinhos aí. Não, beleza, podemos. Também não vou. Acho que o que eu tinha proposto para trazer, apesar de não ter conseguido mostrar o segmento funcionar aqui, provavelmente na hora que eu relacionei a chave ali, ele deve ter se atrapalhado, né? Deu um erro aqui. Os membros do programa. Lucas, mas o fluxo era esse, tá? Sim. Uma última pergunta aí. Tu comentou ali que as empresas não costumam adquirir outra org, né? Até por conta do custo, né? Não, eu não sei, eu não vi. Eu não sei se costuma, mas eu também nunca vi. Mas assim, as empresas costumam, né, fazer estudos, né, em cima de novos conectores, enfim. Qual que é a melhor prática aí, né? Quais são as boas práticas aí para testes em cima do Data Cloud, já que, né, ele vai ser um ambiente de produção, né? Existe alguma boa prática aí para teste? Puta, vamos testar um novo conector, vamos testar uma carga aqui de uma origem nova, enfim. O que as empresas costumam fazer? Tá, você, assim, trabalhando com dados, talvez por amostragem, tá? Então, não vou testar com a minha base inteira, não vou importar aqui, ligar meu conector e jogar milhões e milhões de clientes, então, acho que o primeiro conselho eu daria, pensar em amostragem, né? Vamos pegar só uma parcela, ou, esse conector tá estranho, então, né, mas eu preciso... Na verdade, a minha dúvida é lá na frente, lá na modelagem, né? Vamos fazer um upload mesmo, CSV, alguma outra coisa. Mas é igual ao Marketing Cloud, né? Então é ao vivo mesmo. Você tem que saber o que você está fazendo, vai documentando cada etapa para não se perder depois. E testa com fé. Vai para cima. Tá bom, obrigado. O Dornelas deu um adendo ali que o Agent Force extrai todas as descriptions de qualquer possível custom action. Prompt, template, flow, objects. Sim. Foi ele mesmo que me ensinou isso aí, por isso que eu estou repetindo. Senão eu falava com menos segurança. Bom, eu não vou ficar apoiando mais aqui de vocês. Vou mandar esse material aqui para Kênia. Se vocês quiserem me mandar alguma coisa lá no LinkedIn, aproveita que eu não sou famoso. Eu aceito lá, tranquilo, respondo. E daí eu coloco o link desse material no vídeo que eu vou postar amanhã do YouTube, eu coloco lá. Legal. Outra coisa que eu queria falar aqui com vocês
vocês seguirem a comunidade, tem uma comunidade nova aí, User Grupo de São Paulo, que ele é do Francisco, do Chicão, eu acho que muita gente conhece, e ele vai começar uns eventos aí agora, ele vai ter um evento mensal de carreiras, que vai ser bem bacana. Eu mandei o link aqui para vocês seguirem e receber as novidades. Ele não conseguiu entrar aqui hoje para falar um pouco da comunidade nova dele aí, mas aí, quem quiser seguir... E outra coisa, aproveitando aqui, gente, o Guilherme está falando aí que não é boa prática, é prática inteligente colocar as descriptions, né? Quem é que não passa raiva de ver um campo que você não sabe para que sem descrição, né? Todo mundo gosta de várias coisas com descrição, não tem como. Gente, aproveitando aí que a gente normalmente não divulga quando a gente consegue, porque normalmente a gente não consegue, a gente consegue no final do segundo tempo. A gente tem um voucher aqui para sortear. Eu vou compartilhar a tela aqui. Aquele famoso voucher aqui não dá para mandar aquela palminha do Teams, não, né? Dá, não. Não dá. Aquele famoso voucher de $200, né? Vocês não precisam usar diretamente para a Data Cloud. Coloquei o nome do pessoal aqui, que entrou até umas 7h30, 7h40, foi 7h30. Então, pode ser que a pessoa não esteja aqui. Então, eu vou rodar. Quem não estiver aqui, a gente sorteia de novo, tá bom? Mas lembrando, gente, que vocês me procurem lá no LinkedIn. Não vai mandar colocar na tela aí o voucher, que aí senão alguém printa, pega e já era. Não, é porque eu tenho que passar, passar logo, peraí. Calma, gente, que eu perdi a tela aqui. O nome e e-mail, porque isso. Tá. A tela do sorteio tá o nome e e-mail, quem receber aí, vou passar meu LinkedIn aqui para vocês me chamarem, para a gente não perder. Eu já tive sorteio aqui que a pessoa sumiu, então, enfim. Então, vou sortear aí, gente. Eu até tinha pensado em colocar questionário, Kahoot, essas coisas, mas eu imaginei que a gente ia ter um problema com o tempo também. Se fosse começar agora, esse voucher ia sair só 9 horas. É verdade. Vamos para o sorteio. Karine Costa tá por aí? Deixa eu procurar. Karine, tá aí? Tá não, hein, gente? Ó, Karine, o pessoal tá de olho no seu voucher, se demorar, já era, hein? Não tá ali nos participantes, então. Vou sortear de novo. Sortear sem repetir o resultado. Tirou ela, sortear agora. Bolívar Teixeira, ele estava aí. Aí, o Bolívar está aí, ó. Bolívar, responde, parabéns, Bolívar. O povo vai te matar se você não responder, ó. Vamos falar que você não tá. Acho que ele mudou o nome, para Bolívar na hora. Não, é igual. O Bolívar tá fácil de achar, pode deixar. Não, vamos fazer assim, ó, Kênia. Vamos colocar num data stream esse sorteio, aí a gente importa, segmenta e depois manda para a pessoa o voucher já na campanha de e-mail. Olha que legal. Achei. Boa ideia, hein? Não, mentira, não tô com esse tempo livre todo, não. Não, eu achei, tudo que você ensinou, eu achei fácil, Lucas. Eu acho que a sua vida é fácil aí mexendo com Data Cloud. Tô achando que você tá ocioso. Eu vou abrir outro webinar só para eu ficar chorando aqui dos meus. Aí eu fico 5 horas falando, sem parar, hein? Beleza, alguém tem mais alguma pergunta? Alguma coisa para falar? A gravação será enviada por e-mail até amanhã, é isso? Cadê? Quem foi que perguntou? Eu normalmente posto o link no LinkedIn. Quando aparece aqui, eu subo já lá no YouTube, eu posto o link no LinkedIn da comunidade. Deixa eu até mandar o link da comunidade aqui. Acho que ele está fixado ali. Tá, não. A gente posta no link da comunidade, tá? Está fixado aqui. Já... Isso. Não, aí tá só o grupo do... Esqueci de colocar o do LinkedIn. Mandei aqui do LinkedIn. Tá.
Não entendi, Jorge. Você quer mais eventos falando sobre Data Cloud? Aí tem que pedir para o Lucas voltar, ó. Oh, peraí, tá falhando aqui, pessoal. Não ouvi. Não, brincadeira. Não, vamos. Podemos pensar assim, marcar alguma outra. Aí já chego já com alguma demo um pouco mais pronta ali. Agora que a gente já tem o conceitual, né? Eu acho que é muito importante. Se eu chegasse já com o negócio pronto, foi assim, eu criei aqui eu já tinha clicado, aqui eu já tinha feito. É outra experiência, né? Então, acho que tendo o fluxo fixado na cabeça ali, a gente consegue já explorar ali a parte de detalhes, até, enfim, tem bastante coisa, dá para ficar um bom tempo falando. Não, tá tranquilo, Lucas. Acontece, mas eu acho que o que você tinha que falar, você passou bem. Deu para a gente pegar muita coisa. Deu para a gente pegar muita coisa e ver a complexidade, né? Quando a gente olha assim, a gente vê que não é nada simples. Queria agradecer a presença de todo mundo. Obrigada, gente. Boa noite. Até mais, pessoal. Valeu, pessoal. Obrigado, hein? Espero que tenham gostado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.